Um conceito fundamental, né, e uma das noções, digamos assim, mais engenhosas que foram inventadas é como a gente codifica sequências como números inteiros. Na verdade, a gente vai estudar que a gente representa uma máquina de Turing como um número. A gente representa uma sequência de strings como um número. Bem, a primeira pessoa que fez isso foi o Gödel, né? Na prova da incompletude, ele usou essa definição do número de Gödel, né, como ficou conhecido, e que é fundamentada numa coisa muito simples, o teorema fundamental da aritmética, que diz que qualquer número que seja maior ou igual que 2, ele pode ser decomposto num produto de números primos. Então, qualquer número, certo? Qualquer número que seja, né, desde que ele seja maior ou igual que 2, ele é, na verdade, a composição, certo, de números primos, certo? Ou seja, eu decomponho ele em números primos, tá? Então, o número de Gödel, né, se eu pegar uma sequência qualquer de números, tá, A1, A2, A3 até a N, eu posso definir ele como um número apenas, tá? Como é que eu faço isso? Bem, para cada sequência de tamanho n, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada índicezinho desse, certo? E multiplicar pelo iésimo primo. Então, eu vou fazer um produtório de quem? Do i de 1 a n, ou seja, o tamanho da minha sequência de números, e eu vou pegar o primo p de i e elevar ao valor que aparece na minha sequência. Tá? Então, toda sequência vai ser mapeada unicamente num número primo. Exemplo, se eu pegar a sequência 3, 1, 5, 4, 6, certo? Tem 5 elementos. Então, o número de Gödel dessa sequência é fazer o quê? Pegar o primeiro primo, quem é o primeiro primo? 2, e levar ao exponencial o número 3. Quem é o segundo número primo? É o 3. O que eu faço? Eu pego o 1 e elevo no exponencial. Quem é o terceiro número primo? É o 5. O que eu faço? Eu pego o 5 e elevo no exponencial. A mesma coisa para o quarto número primo, que é o 7, elevo no exponencial. E o quinto número primo, eu elevo ao expoente do último elemento da sequência. Tá? Da mesma forma, se eu tiver uma sequência só com 2 elementos, é o 2 elevado a 2, o 3 elevado a 3, certo? Que é o número 108. Ou seja, toda sequência finita, certo? Eu consigo representar ele apenas por um número, que é formado pela composição de produtos de números primos, certo? Então, essa é a ideia para representar quaisquer sequências. E eu consigo quebrar esse número, qualquer número que seja, depois em qual é o índice dele, né? Eu consigo, por exemplo, definir o xi, né? Ou seja, o índice i da lista a partir de um número, de uma sequência n. Como é que eu faço para definir ele? Bem, eu simplesmente faço a minimização limitada, né? Limitada no valor x, né? Ou seja, eu sei qual é o limite maior, porque eu já tenho um número, né? Eu já tenho o número 108, certo? E o que eu faço? Eu vou pegar o menor valor, tal que o número primo elevado, né, a t mais 1, ele não seja um divisor de x. Exemplo, o segundo número de Gödel, certo? De 2, 3 aplicado ao 2, certo? Quero pegar o segundo elemento. Quem é o segundo elemento? É o 3, né? Porque essa sequência de 108, né? É o número de Gödel de 2, 3, né? Que a gente é calculado aqui, ó. É o 108. O que eu estou pedindo para a gente calcular? Qual é o segundo elemento dele, né? Ou seja, qual é o segundo elemento desse número? Ou seja, o x2, né? Dele, do 108. Quem é esse? É a minimização de t menor ou igual
que 108, tal que não ocorre do 3 com t mais 1 ser divisível por 108, né? Aqui é exatamente o número 3. Então, eu consigo representar todas as sequências como um número e eu consigo depois, se quiser, transformar esse número em cada um dos elementos da minha sequência, se eu quiser, tá? E notem, tudo isso com as funções primitivas recursivas. Por que essa noção de número de Gödel ela é importante? Porque como a gente vai ver lá em máquinas de Turing, a gente vai transformar todas as máquinas de Turing como números. Então, todas as máquinas de Turing, elas serão números. E aí a gente consegue fazer uma associação direta entre as funções recursivas de Kleene que lidam com números, né, e as máquinas de Turing. Tá? Então, esse é o poder, né, e é isso que esse princípio que a gente usa, né, para mostrar a equivalência entre as funções recursivas de Kleene e, por exemplo, as máquinas de Turing. Tá? Ou seja, o que é possível ser computado. Certo?